O que ninguém te conta sobre a lei da atração. Eu não acredito que uma criança que é estuprada manifestou aquilo para a vida dela, mesmo que inconsciente. Eu não acredito que uma criança que nasce muito doente e em seguida entra em estado vegetativo manifestou aquilo para a vida dela. Eu não acredito que mulheres e crianças que são violentadas, torturadas da pior forma possível e estupradas e mortas manifestaram aquilo para a vida delas. Eu não acredito que pessoas que fazem parte do trabalho escravo ou vivem uma condição extremamente precária de pobreza, sem nenhum tipo de saneamento básico, infraestrutura ou comida, atraiu aquilo para a vida dela. Eu não acredito que uma pessoa que perde uma parte do corpo ou um órgão atraiu aquilo para a vida dela. Eu realmente não consigo acreditar que essas situações extremas de ruindade acontecem porque foi manifestado, mesmo de forma inconsciente. Eu já procurei diversas vezes alguém que pudesse me explicar sobre isso de um jeito coerente e não de achismo ou suposições. E eu nunca achei. E a pior justificativa que eu já ouvi foi que essa pessoa foi muito ruim na reencarnação passada e tá pagando nesta reencarnação. Até mesmo um bebê. A questão é que, por mais que uma pessoa acredite que a reencarnação seja possível, nada comprove que ela realmente é real. Então, essa justificativa, para mim, já cai por terra. Porque não faz sentido eu pagar pelo erro de outra vida, ainda mais sendo criança. Tudo bem a teoria de eu voltar quantas vezes for preciso até eu me tornar um ser humano melhor, mas pagar pelas outras vidas de uma forma brutal e inconsciente não faz sentido. Eu não acredito na lei da atração da forma que ela é vendida pra gente. E como que ela é vendida pra gente? Que você é capaz de emitir vibrações para o universo e ele te mandar pessoas, situações e coisas compatíveis com aquela vibração. E você faz isso desde o momento em que você nasce, mas de forma inconsciente. Oxe! Uma criança não sabe absolutamente nada, de nada sobre a vida, e ela tá atraindo estupro, pobreza, fome e doença? Qual que é o sentido disso? E eu realmente quero que alguém me explique isso, porque para mim é muito injusto eu atrair algo que basicamente nem sabia da existência. A ideia parece muito simples. Só basta você pensar positivo e vibrar como se aquilo fosse real que vai ser. É como se você não dependesse de fatores externos, apenas da sua mente, o que já cai por terra de novo. Porque no início da sua vida você depende de fatores externos, querendo ou não. Lembrando, você é um papel em branco, então o seu ambiente externo é o que vai te moldar. Sua cultura, sua religião, sua cor de pele, sua educação, sua comida, sua renda financeira, políticas públicas, o acesso que você tem às coisas e o que você não tem. Mesmo que você cresça com pais que só fale sobre a lei da atração, a lei do universo, eles estão te moldando. E eu estou pegando como base a infância porque eu acho ridículo essa hipótese de que tudo que acontece na sua vida é porque sua mente atraiu aquilo, mesmo você sendo um bebê inconsciente. E não, não é. A gente precisa culpar adultos que fazem coisas porque eles querem, simplesmente por maldade e mau caráter. E não a vítima porque ela atraiu aquilo para ela. É ridículo este tipo de pensamento. Ah, mas é que fulano de tal, inglês renomado na Universidade X, que escreveu 500 best-sellers falando sobre o mesmo assunto, diz que a lei da atração é desta forma. Mas tem podcast, documentários e diversos livros falando sobre isso. Às vezes, a gente precisa filtrar, se questionar e não tomar como verdade tudo que você lê e vê só porque o cara é renomado ou porque tem muita gente falando sobre o assunto. Ah, mas é porque é fulano de tal. Não tem problema. A gente duvida da nossa capacidade intelectual de questionar só porque uma pessoa fala bonito, tem persuasão e conquistou um monte de gente que acredita nele. Mas talvez essa pessoa nem sabe direito o que está falando. Ele só está replicando uma ideia que na cabeça dele é fácil de vender. E a manada compra essa ideia pela boa postura da pessoa, sem ao menos se perguntar se aquele caminho, teoria, hipótese estão corretas. E de certa forma, a lei da atração sutilmente acabou se tornando um efeito manada. Às vezes eu penso que essa onda de tanta gente falando sobre o assunto foi intencionalmente, para futuramente você ser o culpado de coisas ruins que fazem com você. Se ela foi atropelada, é porque ela vibrou isso pra ela e não porque o cara estava bêbado em alta velocidade. Eu já vi gente se culpando porque foi assaltado e começou com uma teoria cabeluda de que a vibração estava baixa. E por isso que foi assaltado naquele dia. Gente, é um absurdo. Agora presta atenção. Eu, Renata, acredito sim
no pensamento positivo, na vibração positiva, mas de forma consciente. Como assim? Eu considero que a lei da atração começa a funcionar a partir do momento que você aprende a pensar, e não a partir do momento que você tem consciência da sua vida ou a partir do momento que você nasce. Eu não acredito que a pessoa que não tem consciência sobre a sua vida está atraindo a lei da atração para a vida dela, nem positivo e nem negativo, até porque quando você não tem consciência, você depende dos outros para fazer as coisas para você. E essa teoria não se aplica só para bebês e crianças muito pequenas. Existem pessoas de todas as faixas etárias de idades que não têm consciência de suas vidas e do que estão fazendo devido a algum tipo de doença. E seria muito injusto com essas pessoas manifestarem situações onde não estão no seu controle. Por exemplo, um senhor que tem Alzheimer e apanha do seu cuidador ou de alguém da sua família. É justo falar que ele atraiu a agressão para ele? Não é justo, porque ele não tem consciência disso. Para mim, a lei da atração está atrelada à fé, ou seja, você crê sem ver. E não tem como você ter fé de algo que você não tem consciência. Você cria traumas inconscientes, mas isso não tem nada a ver com a lei da atração, porque eu já vi gente misturando os dois. A sua vida, ela tá no neutro quando você não tem consciência de como funciona a suposta lei da atração. Então, se você nascer uma pessoa milionária, estará no neutro. Toda a influência do contexto vai ser guiado pelas pessoas em sua volta que têm consciência. Por isso que para um rico é mais fácil acreditar que a vida dele já está ganha, porque ele já cresce com esse pensamento. E isso também se aplica para uma pessoa pobre. Então a gente não pode ignorar a influência do contexto se apegando que tudo que acontece é único e exclusivo do seu cérebro, porque não é. Acredito que deu para todo mundo entender a minha linha de raciocínio até aqui. Agora vamos para a próxima parte. A maioria das pessoas que conhece sobre a lei da atração tiveram acesso ao livro O Segredo da Honda de 2006, ou ao documentário que se tornou quase um movimento cultural. E uma das coisas que ensina é sobre fazer o quadro de visualização, repetir afirmações e pensar positivo. Principalmente para quem assistiu o documentário, a gente vê pessoas se curando só pelo fato de usar o poder da mente. E eu acredito nisso. Acredito sim que você é capaz de se curar só pelo fato de você acreditar que você está sendo curado. E você cria todo um teatro e agir como se estivesse sendo curado. Mas por que eu acredito nisso? Porque isso está sendo feito de forma consciente. E a pessoa acredita tanto que ela foi curada que nada e nem ninguém possa fazer ela pensar ao contrário. E isso não é só para doenças, mas em várias áreas da sua vida. Relacionamento, vida social, vida financeira, vida profissional. Quando você agarra em algo e você vive aquilo como se fosse real conscientemente, é muito provável que aquilo se materialize. Mas não é apenas pensar positivo, é você viver aquilo e agir. É a famosa lei da suposição que para mim faz mais sentido do que a lei da atração. No livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ele fala sobre o nadador e campeão olímpico Michael Phelps, que Phelps reprogramava o cérebro dele todas as noites antes de dormir de que estava ganhando uma competição. Só que Phelps sabia que reprogramar a mente e não fazer nada para conseguir não adiantaria. Então, junto com o seu treinador, foram estabelecidos hábitos e rotinas bem angulares e precisas para o atleta ganhar de fato as competições. O livro O Poder do Hábito é um livro incrível e eu indico de olhos fechados. E olha que eu sou bem chata para livro. A lei da suposição é você supor a vida dos sonhos e agir como se você já tivesse ou vivesse aquilo. Assim como Phelps fez, fingia até se tornar real. Ele fingia antes de dormir que estava ganhando as competições, mas ele agia no outro dia, com muito treino, alimentação regrada e um bom sono. Você prestou atenção na palavra agir. Isso mesmo, você precisa agir para conseguir. Só pensar positivo não basta. Eu já falei isso em um vídeo meu e eu vou continuar falando. Não adianta você só pensar positivo e não fazer nada para ir de encontro com o seu sonho. Todas as pessoas que conquistaram algo grandioso, elas acreditavam que seria possível, sim. E ninguém limitava elas de pensar tão grandioso, mas elas agiam para conquistar o sucesso. Só que esta técnica não é fácil. No início você consegue, mas depois cansa, esquece, dá preguiça, porque você precisa ser muito específico e constante, e isso que as pessoas também não falam sobre a lei da atração. Às vezes dá uma sensação de que tá todo mundo conseguindo menos você. É porque, na prática, não é tão simples. Lembra que eu disse que os fatores externos influenciam muito na sua vida? Então, aí vem a comparação, a ansiedade, o estresse, a depressão.
E é por isso que eu falo no vídeo de Glow Up. Você precisa se conhecer. Se você não se conhece, não sabe o que quer, pensar positivo vai ser em vão ou até pior. Aí você vai se frustrar ainda mais. Então você precisa traçar a sua vida, entender o que você quer, fazer uma autoanálise, entender os seus pontos fortes e fracos, porque quando você entende seu ponto fraco, você consegue se manter em equilíbrio em determinadas situações e fazer um glow up de dentro para fora, porque só o glow up de fora também não adianta em nada. No início você vai até se sentir bem, vai ficar melhor consigo mesmo, mas depois você volta a estaca zero. Aí sim, quando você souber o que você quer e qual o seu propósito de vida, tudo que você fizer é com intenção e de uma forma obcecada, porque é para você. Lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então você tem que ser obcecada por você sim, ok? Então, ok. Continuando. Na minha opinião, o quadro de visualização é um norte para aquilo que você tanto deseja. Acho interessantíssimo e vale super a pena a execução dele. Mas a execução dele serve para te guiar para aquilo que você deseja. Por isso que é importante ele ficar em um lugar visível. Ele não faz mágica. Então você precisa buscar situações que te levam a conquistar cada foto que está ali. E se você deixar ele visível, ele gera disparos emocionais de esperança e prazer. Isso é muito bom. Afirmações também são muito bem-vindas. Já vi pessoas falando que afirmações não servem muito e eu desminto essas pessoas, tá? Porque a afirmação com intenção é uma das coisas mais poderosas que existe. Para mim é como se fosse uma oração. E oração para mim é algo poderoso. E a melhor técnica para fazer uma boa afirmação é agradecendo aquilo como se já fosse seu, como se fosse uma oração mesmo. Então essas são as 3 técnicas mais faladas no livro e no documentário O Segredo. Mas com o tempo as pessoas descobriram diversas formas de você atrair algo para você. Como escrever num diário a vida dos seus sonhos, escrever coisas de que você é grata pela manhã ou antes de dormir, fazer um vídeo da vida dos seus sonhos. Tem um monte de coisa, gente. E é umas coisas bem legais e interessantes, inclusive. Eu, sinceramente, acho bem legal pessoas compartilharem técnicas sobre a lei da atração. Mas eu não acho legal muita gente querer ganhar dinheiro com isso, ensinando o básico daquilo que a maioria das pessoas que busca sobre a lei da atração já sabe. E mesmo que não seja algo básico, acho aproveitador as pessoas quererem ganhar dinheiro em cima disso, porque não tem nada comprovado. Agora, se é algo mais científico, algo que é comprovado, aí tudo bem, você vê psicólogos, psiquiatras darem curso. Mas agora, como não tem certeza de algo e a pessoa querer vender curso e ganhar dinheiro em cima, é sacanagem. Em resumo, a lei da atração faz sucesso porque une a promessa de um caminho fácil com um forte apelo emocional e social. É um atalho atraente, mesmo que na prática a mudança real dependa da ação, planejamento e muitas vezes de apoio profissional. Então, visualizar, afirmar e pensar positivo muda o nosso estado mental e nossas atitudes sim. No início é difícil, ainda mais se você está habituado em um ambiente cheio de estresse, onde as pessoas só pensam negativo, mas você precisa entender também que fatores externos sempre vão influenciar a sua vida, porque a vida como um todo está interligado. Então a sua vida não depende só de você pensar positivo. Outra coisa que me pega muito é o acaso e a coincidência. Eu não acredito que existam os dois, porém existem pessoas e situações que vão entrar na sua vida e não vão agregar em absolutamente nada, nem para o lado positivo e nem para o lado negativo. Você não vai aprender nada e nem desaprender. São pessoas e situações totalmente indiferentes. Aquela pessoa e situação só passou, assim como aconteceu muitas vezes e você esqueceu. Então nem todas as pessoas que entram na sua vida vão significar alguma coisa. Enfim, eu acredito na lei da atração de forma consciente, mas não acredito que eu atraio coisas ruins ou até mesmo boas inconscientes. Eu ficar focada em algo ruim, como uma conta, pode ser que eu atraia aquilo sim, mas eu tô fazendo aquilo de forma consciente porque eu tô muito focada em algo ruim. Agora, eu ser assaltada, sem ao menos eu cogitar nessa possibilidade, aí eu já não acredito. E a vida que você tem hoje é devido aos seus hábitos, contexto social, financeiro, educacional, cultural e ao acesso que você tem às informações. Não acredite que tudo depende de você pensar positivo, porque dessa forma você vai estar culpando vítimas, se culpando por não achar que está pensando positivo o suficiente e reforçando injustiças. Agora você vai colocar o seu cropped e reformular um hábito para a vida dos seus sonhos, assim como o Phelps fez, porque só assim você vai sair da sua zona de conforto. Eu estou aberta para bons posicionamentos contrários do meu, mas que tragam evidências concretas e não achismo.
Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre este assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora uma curiosidade que aconteceu essa semana. Foi eu e meu amigo no mercado e junto foi a minha mãe. E aí eu peguei, virei e falei pra minha mãe que ela ia precisar empurrar o carro. Eu não sei por que eu falei isso, devido a alguma coisa que tinha acontecido. E aí não deu 10 minutos, o carro ele quebrou. Ele simplesmente parou de funcionar. E quase que a gente teve que empurrar o carro mesmo, mas por fim ele foi guinchado e acabou indo para o mecânico. Ou seja, a palavra ela tem força, então toma cuidado com aquilo que você fala.